Resumindo a sua ocorrência. Você nem ouviu? Tá, meu amigo, tá? Como você vai Tá, resumir então isso? vai lá, diga lá. Vou lhe dizer o que ocorreu. O rapaz teve o seu computador destruído por conta de uma descarga elétrica e para resolver esse problema com a companhia de energia ele precisava de um laudo de uma assistência técnica. Ele entra em contato com uma assistência técnica e pede para que ela retire o computador no local, porque ele é PCD e tem muita dificuldade para andar. A assistência buscou o computador, realizou um laudo e depois disso destruiu o computador do nosso cliente, que chamou a polícia e foi humilhado e sofreu coisas até piores que eu prefiro nem falar. Quero que você assista com calma, se inscreve no canal, comente aqui abaixo sobre tudo que você verá e bora pro vídeo. Então, para que a gente entenda melhor tudo o que aconteceu, vamos começar com esse áudio aqui. O que aconteceu? Aqui em casa deu um problema na rede elétrica, queimou geladeira, queimou cafeteira e queimou meu computador game. Eu enviei para uma assistência que fazia coleta e levava o computador para fazer um laudo técnico. Eu tenho um vídeo aqui de como o computador tava, de como o computador ficou. Mano, eu chorei lá na assistência técnica, cara. Chamei a polícia, o gerente lá falou que não ia pegar, que não ia se responsabilizar pelo computador, que era pra me tirar o computador. Como eu não tenho como pegar o computador e levar pra outra assistência, eu decidi entrar com um processo contra a companhia elétrica, sendo que um laudo que comprova o dano já é o suficiente para que eles reparam e levando em consideração a minha situação. Então, só então, quando eu já estava abrindo o processo contra a empresa, eu solicitei as imagens para colocar no processo junto com o laudo complementar. E aí foi minha surpresa, que eu vi o computador todo detonado. Foi isso que aconteceu. E aqui está o primeiro laudo que eles enviaram. E esse laudo é muito curioso. E aqui mostra que são 2 SSDs NVMe e um HD de 2 TB. Porém, o de 2 TB está inacessível, em curto. Foi identificado que a fonte ATX e placa principal, que seria a placa-mãe, estão em curto por algum tipo de descarga elétrica indevida. Para que seja solucionado o defeito, será necessária a troca da placa principal, da placa-mãe, fonte ATX e do HD de 2 TB. Não foi possível testar os LEDs e outros periféricos para saber se a corrente elétrica prejudicou os mesmos. Este teste só será possível após a troca da placa. Agora, sobre os valores, eu questionei ele porque eu achei muito bizarro e ele mandou o seguinte, ó. O HD também seriam, na verdade, para não ficar confuso, todas as peças naquele laudo seriam peças novas, cotadas junto com os fabricantes dele, entendeu? Deles lá. E aí a mão de obra para colocar as peças. A administradora de energia elétrica iria pagar, eu decidi comprar as peças tudo novo e não reparar, até porque para reparar ia ser muito mais caro do que aquilo ali. Também eles colocaram o valor de manutenção do watercooler, porque o watercooler, segundo eles, devido ao tempo parado, ele está oxidando no bloco do processador e no bloco da placa de vídeo. Aí eu procurei um profissional aqui que disse que sabia mexer, o único que eu achei por aqui. Ele cobrou uns R$1.500 para fazer. A companhia elétrica recusou esse laudo, até porque ele é um laudo muito simples, pediu um novo laudo, então ele solicitou para que essa assistência que está com o PC dele fizesse um laudo complementar, e a empresa se recusou, e aqui está o áudio da funcionária. Referente ao laudo, a gente não consegue mais emitir, tá? Porque não é que a gente não queira, o laudo ele já está feito. E aquele laudo, aquele modelo de laudo que a gente trabalha, a gente não foge daquele modelo de laudo, entende? Eu entendo que teve alguma divergência, eu acho, ali em relação ao muito por isso. Só que essa questão do laudo a gente já não consegue mais gerar. O teu equipamento ele está sobrecarregado, normal. Só que a questão do laudo a gente não consegue mais fazer alteração, entendeu? O laudo ele já foi emitido, é aquele modelo de laudo que a gente gera para o cliente, a gente não faz alteração. Eu lembro que eu finalizei esse laudo com você e a gente foi bem específico em relação às informações, tá? Realmente, em relação à peça, tudo que a gente poderia ter colocado, a gente já fez. O que acontece, pessoal? Uma informação importante aqui é que o nosso cliente, ele estuda direito, então ele entende muito sobre essa questão jurídica que eu particularmente não entendo, né? E aí que, sabendo que a empresa não poderia se recusar a fazer um novo laudo,
ele fez uma notificação extrajudicial e enviou para a empresa, e com essa notificação extrajudicial bem completinha, a empresa fez então. Após análise foi identificado que o equipamento está com 3 HDs, é o mesmo início do outro, né? Só que muda aqui, ó. Não foi possível realizar os testes para saber se entraram em curto por inviabilidade técnica, já que o computador não liga devido à descarga elétrica e não há peças disponíveis em nossos fornecedores até o momento deste laudo. Estimarmos o preço do orçamento ou o valor total do equipamento. Recomenda-se que o equipamento seja feita a manutenção o mais breve possível, pois o líquido contido no water cooler pode levar à oxidação do bloco e do water cooler custom. E assim, o técnico enviou as fotos e essas são as fotos de como está o computador do nosso querido. Dá para você ver que desmontaram de qualquer jeito. Quando ele recebeu essas fotos, ele ficou muito mal, foi até a assistência, conversou com um funcionário de lá, que provavelmente é o gerente, e o gerente alegou que o computador foi entregue assim, do jeito que estava ali na foto. O computador foi entregue vazando daquele jeito. Agora é engraçado que o PC foi entregue daquele jeito, mas no primeiro laudo de quando o computador chegou não constava nenhuma informação sobre vazamentos, né? Estranho. Depois dessa discussão, o nosso cliente então chamou a polícia para notificar o ocorrido e alegar que a loja estava agindo de má fé e que deveria pelo menos ser levada à delegacia algum representante. Assistam o que aconteceu porque ele gravou. Nas redes sociais, Eu não pode processar, você é agente público e eu posso filmar. sim, senhor. Vai lá, diga lá. Vou lhe dizer o que ocorreu. Eu entreguei por meio de coleta Sim. o computador, não trouxe até aqui. A empresa ficou responsável por trazer o equipamento Sim. até a assistência. Eu paguei o valor de R$180. Tá. Se você pedir para ver o equipamento, ele está com vazamento totalmente diferente. Estou relatando Tá. a minha ocorrência. Pedindo as fotos do equipamento para fazer a anexação Sim. no juizado especial civil. Você pode me autorizar, você representa a empresa. Tá, mas o senhor não pode divulgar, o senhor sabe disso. Ele representa a empresa. Tá. Você vai na delegacia. Não, eu solicito mediante o que ele falou. Ele falou que o computador chegou vazando. Informação. Prova. Você não tem Código de Defesa do Consumidor, artigo 66. Amigo, peraí, não precisa, senhor, que ele dá um áudio de direito pra gente. Vou lhe Não, falar. você entende também. Tá, então vou te Artigo amigo, vou 66. lhe Não, eu solicito a condução. Não funciona assim, meu amigo. Você vai se recusar Meu a amigo, fazer o Código isso de não é Defesa do flagrante, meu amigo. Artigo 66, informação falsa. Eu quero que as partes vão até o Não juiz. é gente, meu amigo. Entendeu? Não é gente. Não, eu estou falando que ele falou que eu posso, porque ele falou que o computador chegou aqui sem me apresentar. Eu estou solicitando. Você tem algum documento que comprove as condições que o computador chegou? Isso é código do consumidor, não é isso? Artigo Então, 66. eu tenho que ir numa seccional, Estou registre solicitando para que os servidores públicos me levem até a delegacia do consumidor, junto, na DECOM, aí vocês não vão fazer nada. Pena de detenção 3 meses a 1 ano. Mas isso não é flagrante. Mas ele afirmou, Isso não é ele afirmou que o equipamento chegou aqui vazando. Assim o senhor falou de uma coisa, ele fala Qual é a outra. documentação que a empresa tem? Então o senhor vai... Existem duas coisas. Eu sou acadêmico de direito, tá? Deixa eu falar uma Sim. coisa. Existe a esfera criminal e existe a esfera Civil. Você fazendo informação falsa, enganosa, é no artigo criminal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Código do consumidor. Código de defesa. Entendeu? Também tem esfera criminal. Você Sim, mas desconhece. depende do assunto. Ele No caso, acabou você de tá fazer levando uma informação. Ele fez informação falsa e enganosa. Informação falsa e enganosa. Eu tenho que Mas isso não é comprovar. flagrante. Mas vai lá na delegacia. Registra. Vocês vão se negar a conduzir as partes. É uma lei federal de interesse público, de interesse público. Não irei retirar o equipamento desta forma. Você está vendo que ele está querendo entregar o equipamento todo danificado. Eu não irei tirar.
Não autorizo você pegar a minha carteira. Olha só, ele pegou minha carteira sem minha autorização. Você não pode pegar minha carteira. Ele está causando tumulto. Eu estou causando tumulto e ele. O senhor está causando tumulto. Estou causando tumulto? Estou causando tumulto. Tudo bem. Orientando o senhor. Eu estou perguntando o que você irá fazer sobre o artigo. Vocês não irão fazer nada. Você acabou de falar que você irá dar seu contato para ele. Você quer chamar algum superior? Tem que ser levado ambas as partes da delegacia, a empresa e a mim. Pois ele acabou de fazer informação falsa e enganosa que o computador chegou com vazamento. Lembrando que a pessoa com deficiência está sendo descumprido várias leis. Primeiro que você... Tá bom, aí, meu amigo, por favor. Eu não posso argumentar. Você vai cercear o meu direito. Você vai cercear o meu direito de falar. Polícia Militar só conduz e flagrante. Tudo bem. Certo? Eu estou tumultuando. Estou tumultuando no local público. Ele está fazendo vários... Não toque em mim, não toque em mim. Não, olha, se eu cair, você vai responder. Eu tenho que pegar minhas coisas. Você não pode... Você está passando a sensação que você está me conduzindo. Eu estou lhe acompanhando, não pegue. E tem um documento daqui? Tem. Aí vai, registra a ocorrência dele, tá bom? Aí depois você verifica. Agora, a minha opinião sobre tudo isso aqui que aconteceu, começando pela abordagem da polícia. Eu, particularmente, nunca tive problema com a polícia. Nas poucas interações que eu tive com a polícia, me trataram bem. Mas a gente tá no Brasil, né, cara? E a gente sabe que tem gente ruim em todo tipo de profissão. E com a polícia não seria diferente. Minha percepção é que dos dois policiais, e parece que é sempre assim, dos dois policiais, um tava calmo, o outro que conduzia a situação tava nervoso. Mas ele não tava nervoso com o cliente em si. Ele tava nervoso de estar ali. Não sei se passou essa impressão pra vocês, mas pra mim passou. Tô aqui, pô, que saco, vamos resolver isso logo. Ah, vai pra delegacia lá, você vai? Não, vai. Pô, tá todo mundo olhando, vai embora daqui, sai dessa loja, vai pra delegacia e resolve seu problema lá. Eu também não sei se esse tipo de situação é de fato cabível você prender a pessoa. Eu, particularmente, não sei. Mas o que eu sei é que poderia ter sido conduzido de uma forma muito melhor e muito mais calma. É claro que o cliente está nervoso. Eu paguei muito caro nesse computador e eu tive acesso ao valor e assim, é realmente muito caro. Ele realmente se ferrou muito para comprar, pelo que ele me explicou. Levei para fazer um laudo para resolver um problema simples com uma companhia elétrica e eu recebo fotos do meu bem que eu tô pagando até hoje. Eu vejo que tá tudo detonado, chamo a polícia porque a pessoa da empresa tá agindo de má fé contra mim, a polícia me esculacha. Eu não sei qual seria a melhor situação, mas na minha opinião parece que era uma questão de, entendi o que tá acontecendo aqui, eu vou ter que levar você para uma delegacia do consumidor e um representante da empresa precisa ir também e vocês se entendam com o delegado. Sobre a empresa, eu notei também um completo descaso nessa situação toda, tanto no atendimento por mensagem, quanto no atendimento presencial que foi gravado, porque me parece uma coisa muito mais fácil de resolver. Se você tem certeza de que o computador chegou daquele jeito, você precisa conversar com esse cliente para tentar entender o que está acontecendo, no mínimo, e não tratar ele com descaso. Aí você pode pensar, não, Felipe, mas o cara estava na loja, estava nervoso, é uma coisa que aconteceu ali, a empresa pode ter um posicionamento diferente. Cara... Não acho que seja o caso, sabe por quê? Porque depois de toda essa novela, ele fez uma reclamação no Reclame Aqui, ele fez um texto muito elaborado explicando todas as leis que foram infringidas. Eu não manjo nada disso, então eu irei ignorar essa parte, tá? Não porque não é importante, mas é porque eu acho que não vai caber aqui nessa explicação. O foco aqui é a resposta da empresa e eu fiquei chocado em várias partes aqui. Agradecemos seu feedback. Isso nos possibilita mostrar a versão do ocorrido para que os usuários da plataforma não tenham a visão distorcida dos fatos. Todos os registros necessários foram feitos do seu equipamento e seu aparelho já veio com sinais de oxidação. Ai, meu Deus do céu. Além disso, o ambiente desta empresa é guiado por valores inegociáveis, seja com cliente ou colaborador, pois antes de ser cliente ou colaborador são seres humanos. Tá, se vocês são seres humanos, por que vocês não foram de bom grado até a delegacia junto com ele? Só uma pergunta. Já que o policial não quis levar, mas pelo menos você podia se oferecer, né? O senhor foi tratado de forma diferente sim dos demais clientes, pelo fato da condição específica implicar em uma atenção maior.
Inclusive, fornecemos atendimento prioritário, retiramos o seu equipamento da sua residência sem custo. Caso o senhor tenha evidências que alguém o desrespeitou, nos encaminhe. Tem evidência, tem um vídeo, cara. Pois rechaçamos qualquer tipo de tratamento discriminatório. Inclusive, estimulamos a inclusão social. Em nosso quadro de colaboradores é possível observar como nos preocupamos com a diversidade. Temos pessoas de todos os credos, raças, cores, sexo, incluindo PCDs, ou qualquer outra classificação que possa existir. O que isso tem a ver com o cara? O que isso tem a ver com... Me diz. Mas tudo bem, vamos ignorar essa parte e vamos aqui para baixo. Além dos bons valores que seguimos, temos a legalidade e a normatividade da própria empresa. De outro modo, jamais vamos permitir que qualquer pessoa com intenções questionáveis venha nos dizer como tem que ser um processo interno, padrão nosso, ou como temos que fazer um laudo, seja porque viola valores, legalidade ou nossa cultura. O senhor contratou a empresa e não uma pessoa física. Não somos obrigados a colocar CPF de colaborador, nem obrigado a colocar qualquer registro dele no laudo. A assinatura de qualquer um da empresa, a nossa escolha, em papel timbrado com nosso CNPJ já tem validade. Esse é nosso processo. Trabalhamos dessa forma e não permitimos o senhor dizer como tem que ser o nosso processo. A não ser que seja uma ordem judicial ou lei nos obrigando a realizar dessa forma. Ou seja, se a lei não mandasse, a gente não faria nada disso. Ainda assim, fornecemos um laudo complementar para a justiça, a seu pedido e sem custo algum, sem ao menos questioná-lo sobre qualquer documento judicial que comprovasse a finalidade. Assim, passamos por volta de 1 hora no telefone, o senhor tentando nos convencer que gostaria do laudo. Deveria constar que as peças que não conseguimos testar foi por inviabilidade técnica e que elas foram danificadas pela descarga elétrica. Ora, como podemos violar nossos valores e afirmar algo que não temos certeza? E mais, prejudicar uma outra empresa. Como afirmar que peças que não testamos estavam em curto? Jamais faríamos algo assim. Mas ainda dentro das possibilidades ajudamos o senhor, obedecendo a legalidade e os bons valores dentro da boa-fé e da verdade. Decidimos lhe dar um tratamento diferenciado e positivo, mas não aceitamos que o senhor queira interferir no nosso laudo técnico. Afinal, trata-se de um laudo técnico e não um laudo de leigo. É tão técnico que precisou de 2 para colocar a informação que cabia em 1. Vocês perceberam isso? E sobre essa questão aqui de falar que o cara disse que era para colocar que tudo era uma questão de curto... Gente, eu consigo entender também o porquê, tá? Se você tem um computador que sofreu uma descarga elétrica, você vai até a companhia elétrica e fala: o computador sofreu uma descarga elétrica, não liga mais. Você leva na assistência, a assistência diz que não consegue testar as peças, você vai falar o que para ela? Já que vocês não conseguem testar porque não tem as peças, e são peças até fáceis de conseguir, faz o seguinte, então bota aqui tudo do defeito, daí a companhia paga. É o que eu acredito que ele pensou. Se tá certo ou errado, eu não sei, vocês podem comentar quanto a isso. Só tô dizendo que eu consigo entender. Ademais, os componentes que o senhor reclama que estão oxidados já vieram assim e a mangueira retorcida. Isso também é mentira, porque ele tem de fato as provas e prints da conversa que eu já mostrarei para vocês, mostrando que o computador não estava lascado desse jeito. Algo que mesmo com evidências e diversas explicações você não entendeu. Além disso, o seu computador já estava disponível para ser devolvido desde o dia 5/2 e não foi devolvido por opção sua. É verdade, eu já vou explicar o porquê. Para nos resguardar, não vamos fazer qualquer serviço em seu equipamento, nem alterar laudo ou fazer novos, ainda que o senhor deseje pagar. Procure outro local. Os laudos anteriores considere anulados e sem validade e mande seu Pix para devolver seu dinheiro. Caso queira que façamos a entrega do seu equipamento na sua casa sem multa, ainda temos essa proposta, válida até amanhã, dia 21/3. Não podemos mais ficar com o seu equipamento. Caso contrário, vamos devolver na delegacia e cobrar devidas multas, juros e qualquer outro dano que o senhor tenha causado à imagem da empresa ou a qualquer colaborador ou cliente. Para esclarecer, ninguém se alterou com o senhor. Muito pelo contrário, você que provocou desordem em nosso estabelecimento, inclusive chamando a polícia como se tivéssemos cometido algum. Ele deve ter escrito crime e o Reclame Aqui apagou. Se há uma discordância entre ambas as partes, que pelo menos haja educação. Porque tanto esse texto do Reclame Aqui quanto o vídeo mostra que o cara foi de fato tratado com um descaso absurdo, velho. Mesmo que vocês tenham total razão e que o cara esteja mentindo, que ele é doido, que não sei o quê. Cara, você não trata o cliente desse jeito, velho. Mas vocês mandaram um textão e em boa parte desse texto
tem uma certa distorção aqui de várias coisas, entende? O PC tá lá até hoje por vários motivos pessoais do cara, porque ele tá tentando resolver isso com a companhia elétrica e também por uma questão de resguardo, né? Eu não vou lá mexer porque eu irei entrar com um processo contra a empresa, então não quero que falem que eu peguei o PC de volta e eu danifiquei alguma coisa que já estava danificada. Mandaram uma mensagem para ele dizendo que se ele não buscasse o computador até um determinado prazo, seria cobrado R$7 por dia de estadia do computador. Isso tá certo? Eu não sei, não tenho esse conhecimento. Só que assim, nem tudo é tragédia na vida. Eu entrei em contato com o advogado Dr. Rafael, que é o cara que está sempre aqui participando dos quadros de empresas que tem problema com o cliente. Ele analisou o caso e ele está já conduzindo um processo contra a empresa e também contra a companhia elétrica que aparentemente não fez o ressarcimento correto de produtos que queimou na casa do rapaz. E como o rapaz precisa do computador para estudos e não só para lazer, eu entrei em contato com a Pichau e a Pichau confirmou que eles serão a empresa solidária deste vídeo aqui. Então eles irão me enviar um computador e eu irei repassar para o nosso rapaz da história. Esse é o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se você discorda de alguma coisa, por favor, coloca aqui nos comentários. Até mais. Fui!